uma coisa, porque o expulsar você só está trocando o problema de lugar, né? Ao meu ver, pelo menos. E essa questão também da própria violência, né? Porque se a gente que é preto, todo racismo que a gente sofrer, a gente for cobrir a pessoa na porrada, a gente já tava preso todo mundo. Você fez o que eu fiquei sem graça de fazer. Quando você falou assim, cobriu o racista na porrada, você sorriu. Eu pensando que estão me filmando, eu falei, talvez se eu sorrir vai pegar mal. Mas eu estou rindo com você, tá? Não do que você falou. É, né? Tô rindo. Enfim, eu entendi a sua pergunta. Eu acho que é fundamental, principalmente dentro da escola, e a forma como a linguagem na escola se desenvolve, a gente não construir, a gente, enquanto educador, não construir a relação do racismo como um mau hábito ou um mau jeito. Então, essa coisa de repreender o estudante provocador do racismo com coisas como não faça isso, isso é feio, não se refira ao seu colega assim, você viu o que você fez e tal. Eu não gosto dessa abordagem. Eu gosto de tipificar o racismo enquanto crime, eu gosto de explicar para o estudante todas as sanções que envolverão ele e a família dele, caso a família da vítima resolva dar parte, deixe sempre bem claro, e aprendi isso recentemente, que ao você fazer a denúncia no caso de racismo, você tem até 5 anos para fazer essa denúncia e você não precisa de materialidade de provas, levando em consideração que essa relação do racismo está muito associada a como você provoca e faz a vítima se sentir. É claro que quanto mais testemunhas, outras coisas você tiver, isso torna a situação mais efetiva, porque senão, eh, ao pensar a política, eu citei aqui uma terminologia que eu tenho usado, que é essa ideia de pequenas políticas, essas pequenas relações cotidianas, onde você faz valer situações de repreensão como essa, que você vê lá, racismo é um crime inafiançável, etc e tal, e você vê diversos casos de racismo sendo tipificados como injúria racial. E aí você tira, né, parece uma ferramenta muito poderosa que vale como, né, o que está ali escrito, mas na aplicação dela não funciona assim, que é uma coisa muito estudada em ciclo de políticas. A política ali no que está escrito, quando posta em prática, vai para outros caminhos. Então, pensando na relevância da educação nesse aspecto, mas sempre esquivando a educação de ser a grande, né, solucionadora desses casos, eu acho que o fundamental é, primeiro, estabelecer a maneira como esse assunto vai ser debatido. Vou citar aqui rapidamente, eu tenho dificuldade de falar pouco. É, trabalho com o conceito e discussão sobre África na geografia entra no currículo do 8º ano. Então, eu passei uma tarefa para os estudantes esse ano para falarmos sobre África. Você pega a apostila disponibilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro hoje, ela passa a falar sobre África a partir da Conferência de Berlim, 1884. Você pega os livros didáticos e eles falam sobre África a partir da Conferência de Berlim, 1884. Levando em consideração a bibliografia em português, a gente tem os registros históricos do desenvolvimento do Império Egípcio que datam de 3.000 anos antes de Cristo, tudo documentado. Então, se eu admito dentro da minha escola e dentro do meu currículo que a África seja observada a partir da conferência, do recorte que foi feito da África pelos países europeus, eu estou através do currículo e através da narrativa sendo construída, determinando a escolha que eu estou fazendo. Da mesma forma que quando eu subverto isso dentro da minha prática e começo a discutir com os estudantes impérios africanos, eu trago uma outra lógica, inclusive criticando coisas do tipo grandes obras que estão, né, grandes obras de engenharia, grandes obras que têm associação com as estruturas de observação astronômica e etc., que, quando observadas no hemisfério norte, são tratadas como os ases da tecnologia, e, quando observadas no hemisfério sul, são associadas a alienígenas, Anunnakis, forças estranhas, etc., que é outra forma de racismo, né? Então, fazer esse recorte, eu acho que eu estou construindo uma relação, primeiro, de relevância com intelectualidade, que eu acho que é uma grande questão aí. Eu acho que todo profissional negro ele enfrenta um certo esvaziamento de intelectualidade. As pessoas chegam para mim e falam para mim que as minhas aulas são tranquilas porque eu sou grande e a minha voz é grossa. Elas se sentem suficientemente à vontade para associar o meu trabalho com violência, como se o estudante que está ali presente e achando a minha aula interessante perceba.
Eu não sei porque que ele acha meio interessante, tá? Me acha engraçado, me acha legal. Poucos gostam de geografia, isso eu posso garantir. Mas dentro desse recorte, pensar num estudante que tem um determinado comportamento na minha aula, porque eu sou grande e a minha voz é grossa, é imaginar que eu possa agir com ele com certa violência. E assim, eu ouço isso constantemente na escola e as pessoas falam com muita tranquilidade. E acredito que, né, todos os colegas aí negros passam por isso de alguma forma. Então, você tem um borogodó, você tem um negócio, é sempre uma coisa assim. Você não senta, estuda, se prepare, busca se dinamizar, não tem isso. Então, pode ser que um alienígena veio aqui e me ensinou a dar aula de geografia, né? Alguns canais adoram esse tipo de abordagem. Então, esse é um tipo de combate que eu entendo que vai fortalecer relações de identificação com reis, rainhas, príncipes, princesas, com a mitologia, com uma série de questões que são assuntos que as pessoas adoram. Né? Então eu posso falar sobre o Thor e posso vender revistinha do Thor e tal, mas eu falo Xangô, o pessoal já fica aqui e sai correndo. Então por quê? Né? Por que essa questão? Eu acho que esse processo, que muitas vezes parece que só está tangenciando o racismo, eu acho que ele corresponde a um grande conjunto de ferramentas que vai atacar o racismo. E ao que nós estamos atrelados? A um determinado imediatismo que existe sobre essas ações, que é problemático. Então, a escola, que está sempre focada no futuro, a escola está no longo prazo. Então, eu nunca tenho como dizer para você, olha, eu vou fazer uma oficina sobre educação antirracista e garanto a você que a partir de quinta-feira nunca mais ocorrerá racismo na sua escola. Isso é inviável. Mas trabalhar numa oficina de educação antirracista pode, inclusive, aumentar os casos de racismo naquele espaço, porque as pessoas vão passar a ter uma percepção mais apurada do que está acontecendo. Então, frase que você usou muito boa, a gente não tem solução simples para questões complexas. É fundamental que a gente faça observação. Eu não responsabilizo a escola como grande resolutiva do processo, mas acho impossível que a solução seja construída sem passar pela escola e pela valorização da educação.